Irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para meditar um pouco nas Escrituras Sagradas. E nessa tarde eu quero trazer um texto que fica aqui no Evangelho de Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 41, que é o último, melhor dizendo, a parte B do versículo número 41, que é uma pergunta dos discípulos que estavam ali dentro do barco com Cristo, e Jesus acalma aquela tempestade, ele emudece a tempestade, ele faz com que o vento se aquiete, e eles ficaram surpresos, os discípulos ficaram surpresos, mesmo eles andando com Cristo, eles caminhando com Cristo, eles vendo milagres extraordinários, eles se depararam com uma grande surpresa e fazem essa pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu acho extraordinária essa pergunta porque através dessa pergunta Jesus vai nos revelar alguns fatos interessantes. Primeiro, que ele vai nos revelar que ele tem poder e autoridade sobre a natureza, tá? Mas não é isso que eu quero trazer nessa tarde, é algo mais específico, tá? Porque eles ficaram curiosos em querer saber quem era aquele homem. Só que eles esqueceram que aquele homem, ele tem algumas características, alguns atributos que o próprio Deus tem. Olha só que diz João capítulo 1, versículo de número 1, assim, olha: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, o que nós precisamos entender, e que eles precisavam entender naquele momento, que eles ainda não tinham conhecimento disso, que o Jesus Cristo é o verbo encarnado. E que esse verbo ele possui alguns atributos que o próprio Deus possui, e pelo fato dele ter esses atributos, significa que ele também é Deus. Então o texto vai dizer que no princípio de todas as coisas, ele já era o verbo, tá? Já se fala da existência de Cristo, deste ser. Diz o texto também que o verbo já estava com Deus, ou seja, o verbo já tinha o quê? Comunhão com Deus. E diz que o verbo era Deus, ou seja, aqui está revelando para aqueles discípulos que ainda não entendiam isso, que Jesus Cristo é eterno. Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Cristo Jesus, que é eterno. Cristo Jesus, que já existia numa eternidade que nós não conhecemos. Então esse é um fato extraordinário que nós aprendemos com esta pergunta e que nós estamos aqui entendendo nessa tarde, que Jesus Cristo ele é eterno. Outro fato interessante é que Jesus Cristo ele possui alguns ofícios que eles ainda não conheciam. Eles não conheciam dois ofícios que Cristo possui. Quais são eles? Cristo possui o ofício porque ele é Criador, e ele tem um segundo ofício, que ele é o quê? Sustentador. Então, onde é que nós vamos encontrar estes dois ofícios? Nós vamos encontrar no versículo 3 do capítulo 1 de João, que diz assim, ó: e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? O verbo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, o primeiro ofício que nós vamos entender, além de Cristo ser eterno, nós vamos entender que o primeiro ofício de Cristo é que ele é criador. Ora, se ele é criador, se ele criou todas as coisas, se todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, isso significa o quê? Que ele, como criador, ele tem autoridade e poder sobre o vento e sobre o mar. Deus na pessoa
de Cristo Jesus. O próprio Cristo Jesus, que é o Verbo, ele é nosso Criador. Ou seja, ele possui esse ofício divino, ele é Criador. Outro fato interessante que nós vamos analisar é que o outro ofício que Cristo nos revela, baseado nele como Criador, está em Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 16, que nós vamos extrair nessa tarde esse texto para que a gente possa entender quais são os dois ofícios que Cristo possui. Tá? O primeiro é Criador. E esse texto de Colossenses, no capítulo de número 1, ele vai nos revelar, no versículo 16 e no versículo 17, esses dois ofícios, tanto como Criador como sustentador. Olha só o que diz o versículo de número 16. Pois nele foram criadas todas as coisas. Olha só, como Paulo traz à nossa memória que Cristo, ele possui um ofício de Criador, porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por ele. E diz mais, tanto nos céus como na terra. Olha só o ofício de Cristo. Ele criou todas as coisas nos céus, como também na terra. E Paulo vai dizer que essas coisas são também as coisas que dentro das coisas que ele criou, são as coisas visíveis, as que nós vemos, e as coisas invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, e diz o versículo de número 16 no final, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ou seja, o primeiro ofício que nós vamos extrair aqui do texto é que Cristo possui um ofício divino. Ele possui esse ofício. Ele é Criador. Mas ele vai muito além disto. Além dele ser criador, diz o versículo de número 17, que ele é o quê? Sustentador. Além dele criar, ele sustenta tudo que ele criou. Olha só o que diz o versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ou seja, além dele ser criador, ele sustenta todas as coisas. E aqueles discípulos, eles não entendiam isto. Eles não entendiam que Cristo era eterno. Eles não entendiam que Cristo era criador. E eles não entendiam que Cristo era o quê? Sustentador de todas as coisas. Só que além de tudo isso, existem outros fatos, outras características que é atribuída a Cristo. Porque Cristo, ele possui algumas prerrogativas que só ele possui. Quais são? São 3. Vamos lá? Cristo é o quê? É aquele que perdoa pecados. Cristo é aquele que ressuscita mortos. E Cristo é aquele que executa julgamento. São as 3 prerrogativas que Cristo possui, que são prerrogativas divinas. Por isso eles não entendiam. Quando ele viu aquele grande milagre, o qual eles viram o vento emudecer e o mar ficar manso. Onde é que nós vamos encontrar essas três prerrogativas dentro das Escrituras que nos revela que Cristo possui essas prerrogativas divinas? Vamos abrir Mateus capítulo 9, versículo de número 2, para que a gente possa entender com mais exatidão aquilo que nós precisamos trazer à nossa mente dentro da cristologia bíblica, né? Olha só o que diz Mateus capítulo 9, versículo de número 2. Entrando num barco, vamos dizer do versículo primeiro, entrando num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que ele trouxeram um paralítico deitado num leito. Você se lembra dessa história? Que 4 amigos trouxeram um paralítico até Jesus. Vendo-lhes a fé, o que foi que Jesus disse? Disse-lhe ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados.
Aí diz o texto aqui, dentro do versículo do capítulo 9 de Mateus, que os escribas começaram a blasfemar, dizendo: mas quem é este que perdoa pecados? Que só Deus pode perdoar pecados. Aí Jesus Cristo dá aquela resposta extraordinária. Por quê? Porque na tradição judaica, eles tinham em sua mente, eles tinham essa convicção que toda consequência do pecado era alguma enfermidade na carne. Aí Jesus Cristo diz assim: o que é mais fácil? O que é mais fácil? Dizer, perdoados estão os teus pecados? Ou dizer, levanta-te e anda? Olha só o que Cristo dá a lição para aqueles escribas. Aí ele ainda diz mais. Isso é que eu acho extraordinário, de maravilhoso nesse texto, do versículo de número 6 do capítulo 9. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra. Olha só, ele só tem esta prerrogativa de perdoar pecados, é sobre a terra. Então, enquanto o homem está sobre a terra, se ele se arrepender, ele está perdoando pecados. Mas depois que morre, segue-se o juízo. Então, por isso que nós chegamos à conclusão que Jesus Cristo tem essa prerrogativa que só a pessoa divina possui: perdoar pecados. Olha só outro fato interessante. Olha só outra prerrogativa que Jesus tem. A única prerrogativa que Jesus possui depois de perdoar pecados, que é outra prerrogativa, é a prerrogativa de quê? De ressuscitar mortos. É a outra prerrogativa. Olha só o que diz João, capítulo de número 5, versículo de número 25, para que a gente possa entender quando eles ficaram estardecidos, eles ficaram surpresos em ver Jesus Cristo acalmar o mar, emudecer o vento e ficar tudo em bonança. Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Olha só o que diz o versículo de número 25, diz assim: em verdade vos digo. Olha outra prerrogativa de Cristo: que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Olha a outra prerrogativa de Cristo. A primeira prerrogativa é que ele tem poder divino para perdoar pecados. A segunda prerrogativa é que ele tem poder para ressuscitar mortos. João, capítulo de número 11, versículo de número 25, também vai nos revelar isso, quando diz assim, ó: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E para eu encerrar, a terceira prerrogativa que Cristo tem está em João capítulo 5, versículo de número 22. Só Cristo, só quem tem os atributos divinos, só quem tem ofícios divinos, só quem tem prerrogativas divinas, tem essa prerrogativa que só ele tem. Olha só o que diz João capítulo 5, versículo de número 22. Diz assim as Escrituras: e o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo julgamento. Só Cristo tem essa prerrogativa de julgar. Quem é este? Foi a pergunta dos discípulos. Ele é eterno. Ele é criador. Ele é sustentador. Ele é o que perdoa o pecado. Ele é aquele que ressuscita mortos. E ele é aquele que julga. Que nessa tarde, em nome de Jesus, ele possa
derramada a sua graça sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, e que Ele venha operar divinamente, com todas as suas prerrogativas, com todos os seus ofícios, em prol das nossas causas. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.